Ô glória, boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus, né? Para quem não me conhece, meu nome é Pastor Fábio, conhecido como Cama, de meu lado, soltador de bomba. Amados, eu estou aqui no trabalho, mas em nome de Jesus vamos estudar a Bíblia, né? Vamos estudar a Bíblia, os Salmos 2, vamos entender um pouco da Bíblia, Salmos 2. Para quem tem sua Bíblia, abra aí no livro de Salmos, né? Abra aí, pegue ela aí, aquela Bíblia que está aí na estante há muito tempo, aquela que não está, seja católica ou evangélica, abra ela aí em Salmos 2 e vamos ler assim. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Versículo 2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Versículo 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Versículo 4. Aquele que não habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Versículo 5. Então lhes fará na sua ira e no seu furor os tumbará. Versículo 6, amados. Eu, porém, ungi meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Versículo 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 8. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua promessa, possessão. Versículo 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de obreiro. Versículo 10. Agora, pois, ó reis serprudentes, deixai-os instruir, juízes da terra. Versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Versículo 12. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que neles confiam. Amém, amados? Glória a Deus. O Salmos 2, amado, fala sobre o reinado do ungido de Deus. Salmo 2 deixa claro, amados, que esse é um salmo messiânico, mas ele não trata apenas da monarquia divina, antes também fala do reinado davídico, como que apontando para o reinado superior e eterno do Messias. Aleluia. Originalmente, amados, o Salmo 2 não possui qualquer título que indica a sua autoria, mas no Novo Testamento o apóstolo Pedro atribui a autoria desse salmo a Davi em Atos 4:25. Inclusive, o Salmo 2 é frequentemente lembrado no Novo Testamento. Exemplo disso é em Mateus, 3:17, em Atos 4:25-27, Romanos 1:4 e Hebreus 1:5. Um esboço do Salmo 2 pode ser separado em 4 cenas, amados. Em 4 cenas principais que de forma poética apresentam progressivamente a rebelião da humanidade ímpia contra Deus e suas implicações. A rebelião humana contra Deus e o seu ungido, Salmo 2, de 1-3, A resposta do Senhor à rebelião dos ímpios e o estabelecimento do rei messiânico, isso está no próprio capítulo Salmo, versículo 4 ao versículo 6. O governo divino, Salmo 2, de 7-9. A responsabilidade humana diante da sabedoria divina, Salmo 2, 10-12. Como foi dito, amados,
esse é um salmo real que tradicionalmente tem sido interpretado de forma messiânica. O salmista inicia questionando o motim dos ímpios. A expressão enfurecem os gentios significa literalmente que as nações aglomeram-se tumultuamente. Na sequência, amados, o texto bíblico expõe a loucura patética dos esforços humanos, pois os povos imaginam coisas vãs, amados. Em Salmo 2:1, é só conferir. Isso significa que em sua natureza caída, o homem apenas planeja e imagina coisas vazias, sem valor, amados. O motivo último de toda a imaginação e planejamento pecaminoso é revelado no verso 2. O salmista Davi diz que as autoridades se levantam e conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Em Salmo 2:2, inclusive com suas mentes cauterizadas pelo pecado, os homens exercem ou enxergam o cuidado de Deus como um jugo. Para eles, os laços de amor do Senhor são algemas. Salmos 2:3, Oséias 11:4 e Jeremias 5:5. A palavra traduzida como ungido é o hebraico Meshiach. Embora naquele contexto o ungido do Senhor fosse uma referência imediata ao rei davídico, consagrado e comissionado por Deus em seu sentido final, amados, e absoluto, era uma referência direta a Jesus Cristo, o ungido de Deus pronunciado pela casa de Davi. A igreja primitiva entendeu isso e aplicou o Salmo 2 em sua oração no tempo de perseguição. Atos 4, 25 e 26. Entre os versos 4 e 6, o Salmo 2 registra a reação divina frente à rebelião humana. O salmista diz que Deus zomba dos homens iníquos. Isso é, ele os despreza. Depois o Senhor derrama sobre eles sua santa ira, levando-os à confusão, amados. A partir de toda conspiração humana, o Senhor constitui o rei messiânico no santo monte de Sião. Salmo 2:6. Esse rei messiânico que encontra seu cumprimento final em Cristo foi prefigurado pela monarquia davídica entronizada em Jerusalém, amados. O monte Sião citado nesse verso faz referência à colina ao norte de Jerusalém que abrigou o templo. Às vezes, nas passagens bíblicas, toda a cidade de Jerusalém, amados, é chamada de Sião. No simbolismo bíblico, frequentemente, a Sião terrestre prefigura a Sião celestial, amados. Esses versos refletem a aliança davíndica registrada em 2 Samuel 7, 8 a 16, conforme o Novo Testamento, amados, interpreta essa passagem. A fala divina relatada nesses versos foi dirigida ao Filho de Deus e testemunhada por Davi como rei temporal comissionado pelo Senhor diante do seu povo. Portanto, amados, em seu sentido pleno, essa passagem do Salmo 2 imprime o relacionamento das pessoas divinas na Trindade. Ora, Paulo de Tarso e o escritor de Hebreus, amados, aplicam essa declaração como uma referência ao nascimento, obra e ressurreição de Jesus. Atos 13, 33 a 34 e Hebreus 1, 5 e 6. Isso quer dizer que essa declaração divina não fala apenas da descendência terrena da casa de Davi, mas do Filho de Deus, o grande filho de Davi.
A declaração termina ilustrando a fragilidade do poder humano, amados, frente à soberania divina. Ninguém é capaz de resistir ao poder subjugador do Rei dos Reis. Com vara de ferro ele rege e despedaça as nações como um vaso de oleiro. A palavra vara traduz um termo hebraico usado para designar tanto a vara usada por um pastor para conduzir seu rebanho, quanto o centro usado por um rei para reger seu povo. Também, amados, é interessante notar o contraste entre essa declaração e o comportamento humano registrado nos versos anteriores. Esse contraste, amado, revela muito claramente que os planos dos poderosos da terra não passam de delírios, por jamais poderão frustrar o propósito divino. Os decretos eternos de Deus são tão certos, amados, e reais que sua proclamação anula qualquer conspiração humana. Bom, curiosamente, o Salmo 2, amados, não termina com o registro do derramamento imediato da ira de Deus sobre os impenitentes. Ao invés disso, ele termina destacando a responsabilidade humana, amados, indicando qual deve ser a reação sensata por parte dos homens diante da soberania do Senhor. Nesse sentido, o salmista pontua 5 recomendações, amados, que fazem daqueles que as obedecem bem-aventurados. São elas: primeiro, sede prudentes, segundo, deixai-vos advertir. Terceiro, servi ao Senhor com temor. Quarto, alegrai-vos nele com tremor. Quinto, beijai o filho, para que se não irrite e pereçais no caminho. Uma expressão que se refere a um ato que simboliza submissão e fidelidade. Salmo 2, 10 a 12. Essas recomendações expressam a graça e a misericórdia do Senhor, amados. Por isso, aqueles que se refugiam neles são bem-aventurados. Contudo, amados, a justiça de Deus não deixará a pecaminosidade humana impune. Na verdade, adverte o salmista no Salmo 2: dentro de pouco tempo, a ira do Senhor se acenderá quando o dia do juízo de Deus chegar. Ninguém poderá escapar. Apocalipse 6:16 e 17. Amados, se você gostou desse estudo que nós estudamos hoje, aperta um like, compartilha, certo? Comenta, tá certo? Se inscreve no nosso canal para que venha a nos ajudar a ter o vigor de fazer mais e mais estudos, pregações, divulgações e sucessivamente. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus esteja na frente de cada um, em nome do Senhor.